Olá, minha gente, aqui quem fala é Morente. Nós temos um grande projeto em nossas mãos, que é a tentativa de dividir a nossa experiência, compartilhar o nosso conhecimento com todas as pessoas que assim o desejar. Porque o conhecimento pertence ao homem universal. Cabe a nós assimilarmos esse conhecimento do homem universal, melhorar na prática esse conhecimento e devolver para o mesmo homem universal muito melhor do que nós adquirimos. Essa vai ser o nosso trabalho, a nossa missão. Agora, eu sei que para toda e qualquer pessoa, para construir uma ação melhor, que tenha resultado, para conquistar o seu verdadeiro sonho, é preciso estar motivado. Não importa se você seja funcionário público, não importa se você trabalha na iniciativa privada, se você participa de uma organização não governamental, ou como no corpo administrativo ou no corpo técnico, todos precisam estar motivados por aquilo que está fazendo. Porque sem motivação, dificilmente a gente vai conquistar bons resultados. E as empresas, o maior valor de uma empresa está exatamente nos colaboradores dessa empresa. O maior valor de um estado, o maior valor de um município, de um país, estão exatamente nas mãos dos seus servidores públicos. Sem essas pessoas, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar. Mas essas pessoas, que são verdadeiros seres humanos, precisam estar motivados. Então, nossa proposta para iniciar o nosso trabalho, daqui a pouco a gente vai começar a nossa palestra de motivação. E para isso, sejam todos muito bem-vindos para a nossa palestra de motivação. Minha gente, no painel de apresentação, na gravação anterior, nós falamos sobre a importância da motivação. Principalmente, se nós vamos falar sobre elaboração de projetos para captação de recursos, para melhorar a vida das nossas pessoas, a vida das nossas comunidades, é preciso estar motivado. Na verdade, para toda e qualquer ação que nós vamos pretender realizar, para que seja bem feita, para que os resultados sejam excelentes, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, estar motivados. Eu diria para vocês que a motivação é o combustível para a gente alcançar bons resultados. Porque todos os resultados vai depender do nosso esforço. Vai depender de cada um de nós. E a reflexão que eu vou passar agora para vocês, e como nós vamos estar falando sobre captação de recursos para elaboração de projetos, ela vai ter um viés econômico, um viés empreendedor, eu diria. Porque a motivação está ligada ao prazer de elaborar os nossos projetos. Entendendo também que todo e qualquer projeto que nós vamos elaborar não é para nós avaliarmos a qualidade do projeto, e sim para outros técnicos avaliarem a qualidade dos nossos projetos. Então nós temos que conquistar essas pessoas e mostrar que, na verdade, o nosso projeto é bom. E se você faz o projeto motivado, com toda certeza ele vai ser muito melhor. Então, nesse painel de motivação que eu estou colocando aqui para vocês, que está intitulado Apenas para Reflexão, nós vamos trabalhar exatamente a importância de nós técnicos, de nós seres humanos, nesse processo de desenvolvimento. Vejam bem de que maneira que nós começamos o nosso trabalho. Nós somos muito procurados como consultores
por gestores de entidades públicas, ou seja elas municipal, estadual, federal ou as organizações não governamentais, também pelos empresários da iniciativa privada. E a pergunta é exatamente essa: olha, Morente, eu preciso de uma palestra para motivar os meus colaboradores. Na verdade, eu já tentei de tudo e eu não consigo motivar os meus colaboradores. E sei que os meus colaboradores motivados, o rendimento vai ser muito maior. A produtividade de cada um, sem dúvida nenhuma, vai ser muito maior. Então eu preciso motivar meu pessoal. Eu preciso de uma palestra para mostrar o caminho, a importância de cada um no processo de desenvolvimento da nossa entidade. E eu começo a falar um pouco nas minhas palestras sobre motivação. Então, o que é motivação? Vejam bem, motivação, a minha resposta, ela é um construto. Por que um construto? Um conceito complicado, e aí você diria, Morente, mas é muito complicado você conceituar motivação como construto. Mas vejam bem, nós seres humanos somos complexos. Então nós somos um conceito complexo. Mas ao mesmo tempo nós somos simples. Mas cabe a cada um de nós nos entendermos. Então, motivação, vamos iniciar um conceito complicado, que é um construto. Aí você pergunta para mim, mas o que é um construto? Eu respondo, conceito teórico não observável. Morente, não mudou nada. Você disse que motivação é um construto. E agora você responde que é um conceito teórico não observável? E daí? Troca isso em miúdos. Aí eu começo a trocar em miúdos quando você pergunta o que é isso. Eu digo assim, ó, eu vou dar um exemplo a vocês. Isso é ligado a amor, medo e personalidade. Bom, aí eu já começo a ser muito mais claro no meu conceito de motivação, porque estou envolvendo ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia. Agora, motivação, então, para nós, para finalizar o conceito, ele é um construto e se refere ao direcionamento momentâneo do pensamento, da atenção e da ação. Engloba conceitos como anseio, desejo, vontade, esforço, sonho e esperança. Então, a minha motivação, o meu conceito de motivação fica tudo muito mais claro. Porque esses valores, eles são intangíveis. Eu não consigo palpar o anseio. Eu não consigo palpar o desejo, a vontade, o esforço, o sonho e esperança. São patrimônios intangíveis. Quer dizer, muito mais relacionado à parte espiritual do que à parte física, na verdade. Mas nós sentimos isso e são, na verdade, o combustível de nós fazermos alguma coisa bem feita. E nós chamamos isso de conceito, então, de motivação, para ser um pouco mais simples no nosso conceito. E quando eu começo a direcionar esse conceito na valorização de nós seres humanos, eu afirmo que cada um de nós somos únicos no mundo. Por que nós temos condições para afirmar que cada um de nós somos únicos no mundo? Se nós somos únicos no mundo, imagina a nossa importância nesse contexto. Mas não é porque nós somos únicos no mundo que nós vamos ser melhor que ninguém. Nós só vamos ser bons de verdade se nós juntarmos todas as pessoas que são únicas no mundo. Aí então eu vou começar a ter um valor muito maior no contexto. Porque eu único no mundo, isoladamente, minha gente, eu não vou valer praticamente nada. Então, para valer alguma coisa, eu tenho que estar junto com as pessoas. Porque eu também não nasci para viver sozinho. Eu tenho que estar junto, em união, em comunhão, integrado com outras pessoas, juntando todos os pensamentos. E, na verdade, quando eu falo que nós somos únicos no mundo, que nós temos que viver em união, e quando nós partimos para a área do projeto que precisa de informação e de informação de qualidade, eu digo para vocês que isso está ligado ao conhecimento. Então, minha gente, conhecimento, ele não nos pertence. Conhecimento pertence ao homem universal. Cabe a nós, simples seres humanos,
absorver o conhecimento do homem universal, melhorar o conhecimento e devolver a esse mesmo homem universal melhor do que nós recebemos. É dessa maneira que nós tocamos a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, trocando informação, contribuindo com um mundo melhor através do nosso conhecimento. E quando eu direciono que nós somos únicos no mundo, eu comparo, minha gente, com a impressão digital. Eu desafio qualquer um de vocês a encontrar uma impressão digital idêntica à sua impressão. E para ser mais exato, tecnicamente falando, a impressão digital, tecnicamente, ela é conhecida como datilograma ou dermatogrifo. É o desenho formado pelas papilas, as elevações da pele, presentes nas polpas dos dedos das mãos, deixado em uma superfície lisa. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo, sendo distintas inclusive entre gêmeos univitelinos. Tal característica é chamada de unicidade. As faz serem utilizadas como forma de identificação de pessoas há séculos. Vejam bem como que nós, seres humanos, somos complexos e ao mesmo tempo simples, né? E ímpares, inclusive, na impressão digital. Olha bem a nossa importância nesse contexto que é o mundo. Imaginem vocês, alguém imaginou isso algum dia, de refletir sobre a sua própria impressão digital, uma característica única no mundo? Brincadeira, né? Mas as coisas mais simples estão no nosso entorno. Cabe a gente olhar com mais reflexão, valorizar cada informação. E é isso que faz a gente, seres humanos, diferente de fato. Então, tudo isso, minha gente, que eu estou falando para vocês, faz parte da motivação. Quando eu falo, dentro dos nossos contextos, da nossa convivência, onde eu tenho os parceiros, os funcionários, os gestores, os servidores públicos, os nossos clientes, os nossos colaboradores, os nossos concorrentes e os patrões, eu digo a vocês que tem um único fator complicador em todo esse processo, em toda essa grandiosidade de envolvimento. Sabe o que é, na verdade? É isso aqui, ó. Pessoas. As pessoas são o único fator complicador. Então, nós somos complicadores por natureza. É preciso antecipar, pensar antes de falar, ter certeza daquilo que vai falar, ter conhecimento de causa, para que nós possamos nos tornar menos complicados. Porque nós somos, na verdade, complicadores do processo. É preciso entender isso, antecipar cenário, conhecer muito bem, para a gente não se tornar um indivíduo muito complicador. Temos que amenizar esse fator complicador que somos nós, que são as pessoas. Essa interrogação que eu coloquei aqui, ó, somos nós. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais as informações nós vamos adquirindo nesse mundo contemporâneo, com o mesmo homem global, nós vamos diminuindo as nossas incertezas, nós vamos diminuindo as nossas interrogações. E quanto mais nós diminuímos as nossas interrogações, porque elas sempre vão existir, em menor grau ou maior grau, mas as interrogações, as incertezas sempre vão existir, porque nós não somos seres humanos perfeitos, nós somos imperfeitos. Então, as interrogações fazem parte da nossa existência. Então, o grande desafio é diminuir os pontos de interrogação. E é impressionante, à medida que você elimina ou diminui os pontos de interrogação, a sua vida começa a ter muito mais ênfase, você começa a ter muito mais certeza das coisas, você passa a errar menos. Então, a probabilidade de erro começa a se tornar nula ou perto disso, quando você tenta eliminar o maior número possível de interrogações, de incertezas. Primeiro passo, quando nós falamos em gestão de projetos, nós temos que nortear o foco da nossa gestão. Nós temos que saber para onde é que nós queremos chegar,
onde é que nós estamos e onde é que nós queremos chegar. Mas devo inserir ou ajustar o conceito global. Pensar globalmente e agir localmente. Isso está dentro do processo do desenvolvimento sustentável, né? Que no mundo da alta tecnologia, o princípio que eu utilizo é o desenvolvimento sustentável. Eu tenho que ter uma visão estratégica e holística, pensar na sustentabilidade de todo o processo, de cada projeto que eu for pensar, eu tenho que pensar futuramente na sua sustentabilidade. Porque normalmente, quando eu faço a captação de recursos, e principalmente quando envolve recurso público, eu obrigatoriamente tenho que otimizar esse recurso para que seja investido da melhor forma possível. E que não seja um projeto estanque, que daqui a pouco ele não vai me dar nenhum resultado e nem para a comunidade onde eu estou trabalhando. Eu preciso garantir a sustentabilidade do meu projeto. Vamos lembrar um pouco do conceito de desenvolvimento sustentável, que ele é mais ou menos assim. Primeiramente, eu tenho o tripé que eu chamo de sustentabilidade, que ele é composto por ingrediente social, econômico e ambiental. Os três eixos têm que estar equilibrados. Qualquer projeto, qualquer ação que eu for pensar daqui para frente, eu tenho que sempre respeitar esse tripé da sustentabilidade. A minha proposta, o meu projeto, possui ingrediente social? As pessoas vão ser beneficiadas com o meu projeto? Quantas pessoas? Ele tem um viés econômico? Qualquer ação proativa que eu fizer, eu vou proporcionar a melhoria de vida dessas pessoas, vai trazer dividendos econômicos. Quando eu falo dividendos econômicos, eu estou pensando em dividendos diretos ou indiretos. Mas eu tenho que sempre trabalhar com esse ingrediente composto no meu tripé de sustentabilidade. O ambiental nem se fala. A minha proposta, ela respeita os princípios da preservação ambiental? Se não respeita ou se ela fere os princípios da preservação ambiental, eu tenho que rever o meu projeto. Então, esse tripé da sustentabilidade, eu tenho que colocar nas discussões de toda e qualquer proposta que eu for trabalhar. E o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é mais ou menos assim: capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Como nós estamos falando em preservação da espécie humana, eu tenho que sempre pensar na preservação das futuras gerações. Preciso entender essas necessidades da minha futura geração e já ser precavido. As ações que eu for desenvolver hoje já tem que ter esse olhar futuro. Obviamente que toda e qualquer ação eu preciso desenvolver uma discussão com visão global. Como é que anda o conceito global? Para que eu possa trabalhar no meu projeto para benefício local. E outra pergunta que a gente sempre faz quando vamos trabalhar no processo de gestão: qual o modelo de empresa que queremos? Ou qual o modelo de entidade que nós queremos? Precisamos discutir amplamente esse modelo. E quando você começa a trazer essa discussão à tona, muitas reflexões começam a acontecer. Muitas novas ideias começam a aparecer.
novos talentos começam a aparecer. Você começa a identificar, dentre os seus servidores públicos, os seus colaboradores, talentos que muitas das vezes estão em stand-by, porque nunca tiveram nenhuma oportunidade, e a primeira oportunidade que você chama para discussão, ele já começa a mostrar o seu talento, já começa a mostrar por que veio, por que ele está na sua empresa, por que ele é ser humano de fato e qual a sua diferença nesse processo de desenvolvimento. Então, qual o modelo de empresa ou entidade que nós queremos? Antes de iniciar o processo de discussão, a gente sempre coloca para reflexão uma mensagem que eu gosto muito de passar, não tem nenhum cunho religioso, mas o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier dizia assim, ó, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Também entra no processo de motivação, porque às vezes as pessoas já não têm mais vontade de fazer as coisas. Perdeu as esperanças. Percebe que se a luz no fundo do túnel cada vez mais está apagada. Então eles se acomodam. Mas qualquer momento ele pode voltar na ativa, ser importante, sentir importante e contribuir muito para o desenvolvimento desse nosso processo de sobrevivência nesse mundo complexo. Mas à medida que você trabalha, à medida que você faz, que você executa, exatamente aí está a motivação de ser útil, a importância de ser útil de cada um de nós, seres humanos. E quando é preciso discutir esse processo de desenvolvimento, eu começo a dizer para as pessoas que é necessário, primeiramente, mudar os conceitos. Às vezes, meus conceitos já estão ultrapassados, antiquados, não combinam mais com a modernidade do mundo global. Então, eu tenho que ter a coragem de mudar os meus conceitos. E eu coloco aqui nada mais importante para evidenciar essa mudança de conceito, a bicicleta. Ao longo do tempo, olha os conceitos que ela foi sendo atribuído à bicicleta e como que a bicicleta está hoje. Então começa desde lá do 1 até o 7. Desde 1818, quando as primeiras bicicletas começaram a rodar, até 1970, e esse modelo, até hoje, ele ainda está em pauta. Então, essa é uma mudança de conceito que a gente representa muito bem nesse gráfico da bicicleta. Mas é necessário, sim, mudar os conceitos. Quando eu falo em mudar conceito, eu já começo com um exemplo muito simples, que é o tal de enfrentar os problemas. Reparem vocês que tudo na vida da gente começa com um problema. Se eu for pensar em um projeto para mudar a vida das pessoas, por que eu pensei nesse projeto? Porque lá, na minha comunidade, eu tenho problemas. Se eu não tenho nenhum problema, por que então pensar em executar ações para melhorar a vida das pessoas? Eu não tenho problema. Então, só que o problema também, ele, na quebra de conceito, que eu estava dizendo para vocês, que muitos chamam de quebra de paradigmas, o conceito antigo de problema, normalmente, ele sempre era enfrentado, representando mais ou menos assim. E quando o problema é enfrentado, eu caracterizo como um velho conceito. Como é que hoje o novo conceito de problema? Exatamente isso. Vejam bem como enfrentar problema e administrar problema muda muito. Enfrentar é uma coisa, administrar é completamente diferente. Quando eu enfrento problemas,
normalmente ficam sequelas. Lembrem, por exemplo, quando vocês veem as reportagens falando sobre as guerras religiosas. O que fica após uma guerra? E que, na verdade, o que é guerra? Guerra é eu enfrentar um problema, seja de ordem religiosa, ou seja de ordem econômica, ou qualquer outro interesse, ao enfrentamento de problema. E as sequelas são inúmeras. Sai do nada para lugar nenhum. Nada é bom, nada fica de bom após uma guerra. Então essa é a forma errada de enfrentar problemas. Os problemas têm que ser administrados com inteligência, com sensibilidade, trocando ideias, informações, reunindo, colocando vários olhares, vários pensares em todas as ações que eu for fazer. Então, várias cabeças pensantes é muito melhor do que eu pensar sozinho. Então, esse sim é administrar os problemas com competência. Mas antes de tudo, de falar em administrar os meus problemas, eu preciso conhecer a minha realidade. Então nós precisamos conhecer a nossa realidade. Cada informação ela é importante. Eu não posso simplesmente um projeto ou uma proposta da minha ideia colocar em prática, sem antes discutir com as pessoas, saber se realmente o meu projeto vai mudar a realidade das pessoas. Se na verdade o meu projeto vai atender às necessidades dessas pessoas. Então eu coloco as pessoas para discutir junto comigo o meu projeto. Então percebe você que quando nós falamos de motivação, ela está na nossa própria maneira de trabalhar. Se eu tenho bons projetos discutidos, coloco em ação, os resultados são excelentes, obviamente que eu vou estar motivado para executar esses projetos. Viram como é fácil? Não é só no discurso. A motivação acontece à medida que eu vou trabalhando, à medida que eu vou produzindo e os resultados vão acontecendo. Então, o meu ego fica satisfeito. A minha importância, ela começa a aparecer de fato. Eu vou sentindo. E cada dia que passa, eu vou me enquadrando, eu vou me integrando no processo e vou dizer assim para todo mundo: olha, que bom estar aqui com vocês, que bom trabalhar com vocês, o aprendizado que eu estou adquirindo, as mensagens que eu estou adquirindo, as informações que eu estou adquirindo, junto com vocês. É dessa maneira que a gente vai sentir motivado. Então lembre-se que precisamos conhecer muito bem a nossa realidade. Quando eu falo conhecer a nossa realidade, eu lembro também que um dos principais ingredientes que nós vamos ter que diagnosticar em nossa realidade é o ingrediente cultural. Não adianta eu discutir nenhuma proposta com a comunidade se eu não conhecer a sua cultura. Quando eu falo em conhecer a sua cultura, eu vou citar um exemplo para vocês que já aconteceu comigo, quando eu fui coordenador técnico do projeto Navega Pantanal, que o objetivo era levar informações para os lugares mais longínquos do Pantanal, através da metodologia de AD e com interatividade ao vivo, com as bases montadas no Pantanal. Eu deparei com essa realidade cultural gritante, inclusive. Nós tínhamos ali os ribeirinhos, nós tínhamos ali os índios guatós da ilha de Insua, que fica lá na divisa do Mato Grosso e da Bolívia. Tinha um componente cultural também boliviano, o componente cultural pantaneiro. Então você tinha uma série de culturas diferenciadas num pequeno trecho, praticamente na mesma comunidade. Então você tinha que entender essas diferenças para ter um trato diferenciado. Primeiro, para entender, porque muitas das vezes a minha proposta pode ser agressiva quando eu não conheço bem essa realidade cultural. É a mesma coisa. Se eu for propor para um ribeirinho um projeto que visa a produção de arroz, feijão, milho,
Obviamente que na cultura desse indivíduo, esses componentes não fazem parte. O que faz parte no componente de um ribeirinho? É a pesca, é o conhecimento do rio, é o conhecimento da natureza, é a interatividade entre ele e a natureza. Então, esse indivíduo, eu tenho que pensar propostas diferenciadas para ele. Propostas que ele possa sentir bem ao executá-la e os resultados vão ser satisfatórios. Então, é por isso que eu preciso conhecer muito bem essa realidade cultural antes de começar a propor os meus projetos. Uma recomendação de consultoria, que na verdade se torna uma lição de gerenciamento: nunca comece um projeto sem ter em mãos todos os recursos. É o que eu falei. Cada informação ela é importante. E a gente falou também sobre o componente cultural. Agora, nós temos uma palavra-chave que chama mudanças. Qualquer intervenção que eu for propor para mudar a realidade da minha comunidade, obviamente que essa ação vai provocar mudanças. E é uma pergunta que eu faço: mudanças? Mudar para quê? Será que essa comunidade ela quer mudar mesmo? Ou está bem daquela maneira? Não adianta eu, técnico, achar que essas mudanças vão mudar a vida dessas pessoas. Elas têm que entender que realmente vão mudar. E elas querem mudanças. É preciso discutir com a sua comunidade se realmente elas querem essas mudanças para a vida delas. Se está bem como está, não há por que mudar. Não sou eu, técnico, que tem que impor na cabeça das pessoas mudança. Porque às vezes, no meu conceito, eu acredito que a vida daquelas pessoas não está boa. Mas eu já perguntei para essas pessoas se a vida delas está boa daquela maneira. É preciso mudar. Mudar para quê? É uma das discussões que tem que fazer parte do meu processo. Antes de mais nada, é preciso decidir. Eu quero mudar ou não quero mudar? É a primeira discussão que é preciso fazer. Exatamente. Queremos mudar? Isso vai nos levar a uma condição melhor? Essa ação vai promover o bem-estar social e melhorar a qualidade de vida das pessoas? E essas pessoas querem? Você já fez essa pergunta? É a primeira coisa que nós temos que fazer. É perguntar, discutir com a comunidade essas mudanças e se ela realmente quer mudar. Mas quando eu falo em mudanças, eu preciso ligar a minha inteligência. Assim, ó. Veja bem, minha gente, que as respostas para qualquer mudança, para qualquer intervenção proativa que vai proporcionar a melhoria de qualidade de vida das pessoas, das comunidades que eu pretendo trabalhar, eu preciso simplesmente parar um pouco no tempo e ligar a minha inteligência. É aqui na nossa inteligência, acumulada em nosso cérebro, que tem milhões de informações que eu adquiri ao longo do tempo, discutindo com os meus colegas de trabalho, com a minha comunidade, com outros técnicos, conhecendo outras realidades, é que faz com que o volume de informação aumente muito. E é por isso que eu preciso, quando for pensar um projeto, primeiramente, parar, ligar a minha inteligência, e aí eu começo sim a pensar o meu projeto. Essa ligar a inteligência, exatamente para que eu possa fortalecer a nossa luz interna. Ver, sentir, perceber detalhes, comparar, pensar e repensar. Dar mais valor e valorizar a nós e aos outros. Refletir sobre alimentar nosso espírito. Que nossa estrela possa brilhar mais forte. Para isso, não precisamos ser uma fortaleza. Muito menos um monumento. Sejamos apenas forte. Temos que sentir
que somos forte, que nós estamos forte. Dessa maneira, tudo fica muito mais fácil. Momento de reflexão. Qual o conceito de felicidade? Qual o meu conceito de felicidade? Toda e qualquer ação que nós pretendemos fazer na nossa comunidade, eu sempre vou pensar no bem-estar daquelas pessoas. Na verdade, eu vou pensar na felicidade daquelas pessoas. Eu quero que aquelas pessoas sejam mais felizes. Então, qual que é o meu conceito de felicidade? Será que ele está aqui? Ou aqui? Ou ainda sonhando ter um carro novo, porque é o meu grande sonho? Ou está aqui nessa realidade? Um carrinho humilde, simples, mas eu saí de uma bicicleta e vim para um carro desse. Puxa, que legal! Como eu estou feliz! Será que realmente está aqui? Ou ele está aqui? Vocês já pararam para refletir nesse conceito de felicidade? Mas, no entanto, minha gente, a felicidade pode estar aqui também. Um simples ramo de flores, uma brincadeira que a gente começa desde criança, aqui. Veja bem, nas pequenas coisas, às vezes nas coisas mais singelas, é onde está a nossa felicidade. Eu lembro muito bem, quando eu trabalhei na Vega Pantanal, nas nossas viagens pelo Rio Paraguai, saindo de Corumbá até a ilha de Insmo, para vocês terem uma ideia, são 10 horas e meia de voadeira, com motor 115, um barco que tem a maior velocidade nos rios pantaneiros. E ao longo dessa viagem, nós encontrávamos as crianças pantaneiras na beira do rio, nos acenando. E essas crianças, a maior felicidade daquelas crianças, minha gente, por incrível que pareça, está em uma bala. Vocês sabem o que é uma bala? Aquela bala doce que a gente dá também para as nossas crianças. Só que tem uma diferença muito grande para aquelas crianças. Essa bala doce que nós ofertamos para as nossas crianças jamais chegam no Rio Paraguai, porque as distâncias são muito grandes. Para vocês terem uma ideia, nós encontramos jovens que não conhecem cidade. Então imagina vocês, qualquer ingrediente que nós levamos para essas pessoas diferente, já começa a causar, primeiro, a curiosidade, e depois começam também a sentir bem. Então a maior felicidade daquelas crianças que eu encontrei estava exatamente numa bala. Muitas das vezes a gente oferece os melhores brinquedos do mundo para nossos filhos, e no entanto, eles não dão muito valor como uma criança que está lá na beira do Rio Paraguai recebe em uma bala. O sorriso é espontâneo. É o maior presente que você ganha de uma criança, que é o sorriso, quando você oferta para aquelas crianças uma bala. Então vejam bem vocês como o conceito de felicidade é muito diferente do que às vezes nós vivemos no dia a dia. Diferente entre as pessoas. Mas é preciso entender essas pequenas coisas. Saber que elas podem proporcionar felicidade, sim, a milhares de pessoas. Porque tudo que é muito óbvio para a gente está distante de ser óbvio para muitas outras pessoas. Bem aqui ao nosso lado também encontramos a felicidade. Estou referindo exatamente aos ribeirinhos do Rio Paraguai. Eu disse para vocês e reforço aqui com esse conceito. É muito diferente entre as pessoas.
Muitas das vezes vocês ouvem falar assim, ó, eu tenho vergonha de minha casa. Minha gente, elas não têm. A casa que essas pessoas têm são essas. Elas não têm vergonha da casa delas. Nunca tiveram. Porque sabe por quê? Elas não conhecem outras casas. Elas nunca saíram da beira do Rio Paraguai. Elas residem lá. Não conhecem cidades. Então, essas casas, para elas, são as melhores do mundo. E, no entanto, minha gente, essas crianças amam o Paraguai Mirim em Corumbá. Vocês já ouviram falar também? Meu carro é uma droga. É o único meio de transporte dos ribeirinhos do São Lourenço do Rio Paraguai, é esse veículo, é essa canoa. Então, para eles, minha gente, ali está a felicidade. Eles estão conseguindo fazer o que é preciso. São grandes conhecedores do rio e precisam se deslocarem nesse rio. Então, esse é o veículo de deslocamento dessas pessoas. Buscar o conhecimento é difícil. A gente ouve muito isso. Nossa, como é difícil buscar o conhecimento. Esse é o transporte escolar das crianças ribeirinhas do Rio Paraguai. Eles levantam às 3 horas da manhã. O barco encosta e vem pegando essas crianças ao longo do Rio Paraguai. Chegam à escola, vão para a sala de aula e elas são levadas de volta para suas casas no final da tarde. Imaginem a dificuldade dessa logística e ter que fazer isso todos os dias. Às vezes, os nossos filhos moram a 1 quadra da escola, ao lado da escola, e reclamam que é difícil ir à escola. Isso sim eu chamo de dificuldade. Tua escola é ruim? Você já fez essa pergunta? Olha bem, Escola das Crianças Ribeirinhas do São Lourenço, no Rio Paraguai, já foi assim. Com o projeto Navega Pantanal, essa realidade mudou completamente. Essa foi a realidade quando eu encontrei essa escola. Os alunos, embaixo desse coberto, recebiam aqui as instruções dos professores. Eles tinham aulas aqui também de bordado, tricô, crochê, pintura, embaixo dessa cobertura. Então, essa foi a escola que nós encontramos. Hoje, a escola está muito melhor. Foi construída pela administração pública municipal da época e hoje você encontra uma escola digna das pessoas que moram ali no Paraguai Mirim. Minha rua só tem buracos. Minha gente, essas pessoas não têm rua. Eles só aguardam nas casas, pacientemente, as águas do Rio Paraguai voltar ao normal. Porque quando o Pantanal enche, toma conta de todos os espaços secos. Então essas pessoas ficam, na verdade, ilhadas. Então eles não têm o que reclamar. Não tem buracos nas ruas deles. Meu ambiente de trabalho é péssimo. Meu chefe é um animal. Vocês já ouviram muitas pessoas falarem isso. E essas pessoas não têm o que reclamar. Sabe por quê? Eles não têm empregos. Enfrentam filas todos os dias, rezando para encontrar um emprego. Vamos agora por um momento de aprendizado. O construtor não desiste nunca, desafia qualquer situação. Desde que você acredite no seu potencial, você acredita que você é capaz de fazê-lo, de conquistar realmente o seu espaço, ou você vai, através do seu projeto, proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas que você pretende, com certeza, se você não desistir, você vai chegar lá. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou colocando essa reflexão porque eu sei, e que isso também acontece comigo. Nos projetos destinados à captação de recursos, muitas das vezes
você vai querer desistir. As exigências são grandes. Como você não faz projeto para você, e sim para algum técnico avaliar, no momento que começa a aparecer os pareceres dos ministérios ou das entidades ligadas ao governo federal, aquelas que você envia suas propostas, você tem que adequar o seu projeto de acordo com os pareceres dos técnicos. Então, de repente, os pareceres começam a serem complicados, começam a virem com tamanha incidência e com volume de ações que você tem que fazer para adequar o seu projeto, que dá vontade de desistir. Mas eu digo para vocês, não desistam, nunca, vale a pena, porque no final, o resultado que você vai colher vai valer muito a pena. Então, minha gente, o construtor não desiste nunca. Tudo que procuramos está mais próximo do que imaginamos. Engraçado. Às vezes, a gente procura uma solução de um problema distante. Vamos buscar lá fora. Buscamos informações, estudamos outros países, outros continentes, outras cidades, outros estados. E normalmente, minha gente, a solução está muito mais próxima do que nós imaginamos. Às vezes, ao nosso lado, uma experiência exitosa que um vizinho está fazendo pode ajudar centenas e milhares de pessoas. Mas é preciso conhecer essa experiência, trocar informação com seu vizinho, com seu amigo, perguntar como que era antes, o que ele fez para conseguir os resultados. Nós precisamos trocar informações, opiniões, viver interagindo com as pessoas, aprendendo com essas pessoas. E nós vamos observar que os problemas existem, são complexos, muitas vezes diversos e adversos, mas a solução dos problemas sempre está muito mais próximo do que a gente imagina. Podem ter certeza disso. Acredite, tenha fé, seja ousado, desafie seu intelecto, fique atento, desenvolva a sua percepção, use a sua criatividade. Quando eu falo em criatividade, eu vou fazer um parênteses para vocês, que é muito importante, uma experiência que eu vivi no projeto Navega Pantanal, também lá no Paraguai Mirim, numa comunidade chamada São Lourenço. Essa senhora, inclusive, é a presidente da associação lá da comunidade do São Lourenço. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que cozinha maravilhas. A peixada dessa senhora é algo maravilhoso, inesquecível. A hospitalidade desse povo dá muita saudade na gente de sempre querer voltar lá. E na época, eles tinham muitos barcos, né, que utilizavam o transporte do rio. E o que eles fizeram com os barcos? Eram barcos que não tinham mais utilidade, às vezes já furado, não tinham condições de mais navegar no Rio Paraguai. E como a área que eles têm útil? Ela só vai daqui, ó, para você ter uma ideia, aqui. Aqui assim é o Rio Paraguai e aqui é o Pantanal. Então a área que eles têm é só isso aqui. O mundo dessas pessoas é só isso aqui. É um barranco na beira do rio. Eles precisam sobreviver ali. E só com peixe é complicado. Então o que essas pessoas fizeram? Aproveitaram esses barcos, colocaram terra aqui dentro, colocaram esterco e plantaram as suas hortaliças, otimizando um recurso que já estava perdido. E por que é alto assim? Quando enche o Rio Paraguai, por conta das águas, das chuvas, toda essa área fica inundada. Então, por isso que esse, digamos assim, um coxo, né, um barco velho, eles colocam nessas forquilhas para ficar distante do solo. Então, aqui eles conseguem cultivar as suas maravilhas e atender às necessidades básicas das suas casas. Vejam bem, quando eu falo em usar criatividade, é isso. Nem sempre é preciso de recurso financeiro para você resolver uma situação. Precisa, sim, de criatividade.
Lembre-se, não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. E o meu trabalho? Precisa de mudanças? Ou eu preciso mudar? Será que você já fez essa pergunta para você? É o trabalho que precisa de mudança ou é você? Será que você não está em conflito com o seu trabalho? É preciso olhar para dentro de você, ter um melhor entendimento das suas mágoas, das suas angústias, das suas diferenças e fazer essa seguinte pergunta: eu preciso mudar ou não? Os ingredientes do sucesso profissional. Primeiro ingrediente, palavras-chave: mudanças, superação e motivação. Daqui para frente, a gente vai trabalhar só com palavras de impacto. Palavras que devem fazer parte do seu dicionário de reflexão em todos os dias. Dessa maneira, você sempre vai estar motivado. Então vamos lá. Veja oportunidade na dificuldade. Seja criativo, persistente e resiliente. Seja proativo e empreendedor. Transforme sonhos em realidade. Tempos difíceis devem ser administrados com serenidade e muito preparo. 2. Planejamento, estratégia e administração de riscos. Por que planejar? Por que eu tenho que planejar? Estabeleça e compartilhe metas específicas. É por isso que eu tenho que planejar. Eu tenho que ter metas. Eu tenho que saber onde é que eu estou e onde eu quero chegar. Mas essas metas têm que ser mensuráveis. Eu tenho que medir os resultados das minhas metas. Senão, dificilmente eu vou saber se teve resultados bons ou não teve resultado bom. E também tangíveis. Faça diagnósticos constantes. Busque as melhores informações para planejar. Conheça seus pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Defina planos estratégicos, objetivos simples e realizáveis. Riscos fazem parte e, muitas vezes, precisam ser administrados com cautela. Planejamento de riscos são preventivos, não paliativos. Esteja preparado. 3. Trabalho em equipe. Celebre. Equipes precisam de energia e comemoração. Reconheça o trabalho e a importância dos outros. Bom relacionamento e a comunicação fazem a diferença. Sincronize, integre, comprometa-se com o objetivo comum. Cooperação, pratique. O ganha-ganha, quem vence? O grupo. Desenvolva a habilidade para harmonizar interesses distintos. 4. Comunicação, feedback, liderança e orientação. Crie, atraia e retenha talentos. Inspire o crescimento e as mudanças positivas. Valorize as diferenças com ética, transparência, criando união e confiança. Motive, escute, facilite, envolva e compartilhe responsabilidades. Mostre o caminho
Dê o exemplo. Lembre-se, a mente deve ser aberta para outra genialidade, a funcional, provocada e aprendida. No ambiente de trabalho, um ser humano superficial discute pessoas, quer dizer, suas roupas, projeção, imagem. Um ser humano mediano discute comportamentos, como fatos, estilos e conceitos. Um ser humano inteligente discute ideias. Seja inteligente, seja precavido. Sucesso não planejado pode se tornar uma grande armadilha. Seja precavido. O pensamento é uma arma poderosíssima que usamos contra nós mesmos. Ninguém mudará o mundo se, primeiramente, não mudar o seu mundo. Cada ser humano tem que procurar desenvolver a capacidade de reconhecer erros, de se colocar no lugar dos outros e de pensar nas consequências de seus comportamentos. Você é o que você constrói. Viver em grupo, a vida é um espetáculo, mas sem a mínima plateia, ela pode se tornar um espetáculo sem sabor. Não sejam tímidos, e sim intrépidos. O preço da omissão é mais barato que o da ação, mas suas consequências são maiores. Na maioria das vezes, o nosso silêncio grita mais alto. Na sociedade, o poder da imagem é superior ao das palavras. Os piores estranhos são aqueles que vivem na mesma instituição e fingem que se conhecem, conversam banalidades, mas nunca o essencial. A agressividade é uma reação instintiva, espontânea do cérebro humano. A tolerância é uma característica conquistada, lenta e continuamente. Deixe navegar pelo imaginário. Liberte o pensamento e permita viajar em suas ideias. Reflita comigo. As crises não afastam os amigos, apenas os selecionam. Elas só os selecionam. Pense nisso. Ninguém pode dar o que não tem. Quando não se tem nada, qualquer coisa é muito. Um conselho pessoal: não use a teoria do ponto final em sua história de vida, e sim a teoria das vírgulas. Agora vou fazer para você uma oferta de amigo. Quero vender-lhe uma vírgula. Uma vírgula? Sim, uma vírgula. Uma pequena vírgula para que continue a escrever a sua história. 5. Aperfeiçoar, melhoria contínua, qualidade e excelência. Crie indicadores para monitorar, verificar, melhorar e aperfeiçoar. A melhoria contínua através do treinamento e preparação. A determinação exige combinar perseverança com transigência. Seja rápido e ágil, tenha velocidade de ação e sentido de urgência. Seja eficaz, não confunda esforço com resultado. Administrando o tempo, o importante e urgente vem em primeiro lugar. Aprenda com os erros, não desperdice a experiência. Seja criativo, aperfeiçoe os sucessos e inove constantemente. Finalizando, comprometimento da equipe. Atenda e encante o cliente.
Nunca desista de seus sonhos. Precisamos perseguir nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do dicionário de quem sonha e deseja conquistas. Não se esqueça de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar. Vai perder 100% das vezes em que não procurar. Vai estacionar 100% das vezes em que não ousar caminhar. É uma frase de Augusto Cury. Ninguém chega ao destino sem dar o primeiro passo. Lembre-se, se todos os seus esforços forem vistos com indiferença, não desanime, porque também o sol, ao nascer, dá um espetáculo todo especial e, no entanto, a maioria da plateia continua dormindo. Muito obrigado a todos. Um grande abraço no coração. Nunca se esqueça, jamais se esqueça, você é um ser humano ímpar. Grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. A transformação começa pela maneira de ver o mundo. Obrigado a todos. Um grande abraço novamente do seu amigo Morente.